esse é um detalhe importante. O eu e o nós. É um dilema da humanidade. Está presente há muito tempo em livros, histórias, filmes. Um exemplo muito interessante está no filme Matrix, quando o Neo encontra o arquiteto e depois de um breve bate-papo, o arquiteto diz: nessa porta está Zion, a humanidade, e você vai salvá-los. Nessa porta está sua amada. Nós já sabemos a escolha, né? Ele vai salvar a amada dele, vai salvar a Trinity, na esperança de que, salvando ela, ele consiga também salvar a humanidade e que o arquiteto esteja errado. No filme Interestelar, que também é um filme fantástico, vale a pena ser visto e revisto, o personagem principal vai numa missão interestelar, provavelmente sem volta, para tentar salvar a humanidade. O filho mais velho entende, a filha mais nova não. A filha mais nova se revolta e passa muito tempo revoltada, com problemas, porque o pai abandona ela e deixou. Ela não quer saber por quê. Ela quer saber que ela foi abandonada. Né? Então, esses dois exemplos mostram esse dilema. Há muito mais. Você pode encontrar na literatura, em filmes, né? Esse momento tão crucial onde esse eu pequeno se defronta com o nós, com a humanidade. E eu não quero abrir mão de mim. Eu não quero abrir mão dos meus conceitos, das minhas ideias, da minha vida, das minhas coisas, dos meus apegos, pela humanidade. Não quero. Isso é o que a gente vê por aí. Esse também é o grande ponto de inflexão de evolução. Enquanto não surgir o nós não vamos evoluir. Nós estamos nos desenvolvendo no nível do ego, no nível da mente, que está engatinhando ainda, apesar de todas as conquistas fantásticas que nós conseguimos nos últimos 80 anos, mais ou menos, né? Coisas muito recentes. Mas isso é desenvolvimento. Estava ali, já havia sido conquistado, a gente vai expandindo. Evolução, não. Interessante observar que, inclusive na área mística, esotérica, nós encontramos isso. Uma das grandes afirmações que todo mundo gosta de fazer, um mantra que as pessoas gostam de repetir, mas que não é mantra. Mantra em sânscrito, é diferente. Mas aqui no Ocidente a gente faz uma salada, né? De tudo, mistura tudo e acha que tudo é a mesma coisa. Que é a afirmação I am, eu sou. Eu sou a grande consciência, eu sou. Eu sou. Duas vezes, né? Eu e sou. Isto é uma afirmação egóica. Isso não tem nada de transcendental, isso não tem nada de nós, isso não tem nada de evolução. Isso é uma afirmação egóica, de afirmação de eu. De um eu que não abre mão de si pelo coletivo, de forma alguma. A gente faz concessões. Talvez meu companheiro, minha companheira, talvez meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, talvez um irmão mais próximo, talvez um amigo, uma amiga, e deu. Em alguns momentos a gente fala na família, um pouquinho mais ampla, mesmo que tenha aquele que a gente não gosta, aquele que a gente não simpatiza. Tá, minha família. Às vezes a gente faz uma concessão para o bairro que você vive, para a cidade, para o estado, para o país, mas sempre em situações de confronto,
sempre em situações de disputa, sempre em situações de superar algo ou alguém. Muito raramente. E isso é um retrato. O que eu estou falando não é uma visão pessimista, não é uma visão chata, sem graça, deprimente, não. É um retrato da realidade que a gente vive. É também uma oportunidade de se fazer diferente. É também uma oportunidade da gente buscar exemplos, dar exemplos, fazer coisas. Não por si mesmo. Tem um filme do Tom Hanks, que é mais recente, não lembro o nome. Ele faz um papel de um velhinho que mora num pequeno condomínio, aquelas pessoas bem chatas e tudo, né? Ele perdeu a esposa e aí ficou mais preso ainda. E durante o filme ele relembra como é que ele conheceu a esposa, a vida deles, coisa e tal. E logo no começo ele eram jovens, não tinham dinheiro, e ele convida ela para jantar. Aí eles vão para um jantar, né? Não é bem um jantar, assim, glamouroso, né? Nada disso, é um restaurante americano lá, coisa e tal. E ele come antes dele. E aí ele chega e olha o cardápio e ele diz para ela escolher. Ela vai lá e vai escolher o prato, porque ele vai pagar, foi ele que convidou, cavalheirismo, coisa e tal, blá, blá, blá. E aí quando ele vai escolher, escolhe um prato de sopa. Ela acha estranho aquilo, né? Não, você não está com fome? Não. Aí depois ele conta para ela e revela que ele não tinha dinheiro para pagar para ela e para ele. Então ele prefere conceder para ela, né, aquele momento, aquele prazer, e ele já tinha, né, com um pratinho de sopa ele estava satisfeito. Então nós temos muitos exemplos de situações assim, né? Comovem a gente, que tocam a gente, porque é uma doação assim fantástica. Quando a China invadiu o Tibete, houve lá uma perseguição imensa, houve lá destruição, e muitos lamas lá aceitaram aquilo e ofereceram para os invasores, né? Se preocupavam com os invasores, numa demonstração de um estágio de consciência que era impensável para os chineses, né? Então, se a gente procurar, nós vamos encontrar, talvez na sua família, minha, vizinho, parente, o primo da tia da minha avó que mora numa outra cidade, uma coisa assim, né? A gente vai encontrar esses exemplos, mas são muito poucos e são assim, talvez intuitivos, né? A situação onde você pensa no outro sem querer tirar vantagem, sem ganhar, a situação onde você faz pela comunidade, por todos, sem querer oferir algum ganho, algum reconhecimento, é raro. É raro. Isso faz falta. Isso faz muita falta. Nós temos iniciativas de pessoas levando comida para desabrigados, pessoas se doando em ONGs, em voluntariados. Temos. Mas as dinâmicas nem sempre são tão interessantes assim, nem sempre representam essa doação. Elas partem de um princípio, mas quando a gente vai para a sociedade, quando a gente vai para esse capitalismo desenfreado, muito acaba se perdendo. Agora, é claro que existem, com certeza diversas atividades aí que tem esse cunho social, que tem esse cunho comunitário e que precisam de pessoas que tenham essa capacidade de se doar. Por outro lado, não é ensinado em lugar nenhum isso. Ninguém quer ser vaquinha de presépio. Né? Ninguém quer ir com a manada.
Você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que botar teu nome, você não pode levar desaforo para casa, você tem que ser impositivo, você tem que ganhar, você tem que ser melhor que o outro. É um educar, é um condicionar as pessoas para conflito, para superação, para dificuldade, mas não para compartilhar. Não para compartilhar. E às vezes as pessoas compartilham e se sentem mal. Será que eu estou fazendo errado? Será que é certo? Será que ele vai aproveitar? Pá, pá, pá. E também temos iniciativas anônimas, né, de pessoas que fazem doação para centros de refugiados, para organismos internacionais, pessoas que fazem de uma maneira desinteressada. Né? Temos. Isso tem que ser louvado, isso tem que ser exposto, isso tem que ser mostrado para que sirva de exemplo, para que mais pessoas se sintam confiantes em fazer isso também, em melhorar esse aspecto. Isso também envolve um certo comodismo, né? Porque a gente, os políticos, o governo, o país, o presidente, ele, lá, partido, lá, não é nós. É engraçado, porque aqui no Brasil é um todo ali. Mas nos últimos anos nós temos um grupo que foi para uma extremidade, outro grupo que foi para outra extremidade, e cada um quer o poder para si, cada um quer fazer por si, não por todos. E esquecem que vivemos, né? Tanto que esse grupo mais recente aí de direita, ele não se importa em destruir as coisas desde que eles sobrevivam. Não tem nós nenhum nisso, né? E isso deu voz, esses grupos, essas pessoas deram voz para as pessoas que tinham isso, sentiam isso e que não conseguiam. Porque muito do nós, ele é obrigado, é lei. Mas a lei, mesmo em vigor, não muda a mente das pessoas. Então, você até aceita, você faz porque é lei, mas lá dentro você está indignado, você está revoltado, e se tiver oportunidade você vai tentar burlar aquilo ali. Isso é muito ruim. A preocupação com o meio ambiente, ainda tem pessoas que vêm a público dizer que está tudo bem, que está tudo normal, que essas enchentes, terremotos, essas catástrofes todas que estão acontecendo climáticas não tem nada a ver com o ser humano, nós não fizemos nada demais e que a gente pode continuar matando, derrubando, explorando de qualquer jeito, que está tudo bem, que não. Nossa, não existe. Não existe. E sem nós, não há evolução. Não há uma melhoria ampla. O nós exige uma mudança de consciência, uma mudança de maneira de pensar, um despertar, um olhar diferente para a realidade. Sem isso, o nós não surge, não se manifesta, e a humanidade caminha para o seu próprio fim, se sabotando. Se a gente for pensar em grandes iniciativas, são lentas, são difíceis, são complexas, envolvem muitos eus individuais. Então, eu penso que tem que começar com cada um. Tem que começar com o exemplo de cada um. Exemplos públicos, que as pessoas vejam, que as pessoas observem. Puxa, ó, ele está fazendo aquilo. Por que será? Até ridiculariza. Ah, ele faz aquilo. Até coisas que a gente faz anonimamente. Pequenas coisas que a gente vai oferecendo.
Isso pode realmente fazer diferença, isso pode se espalhar de uma maneira que contamine as pessoas e que a gente se abra um pouquinho, que diminua o medo, que diminua a necessidade de segurança, as garantias que não existem, mas que nós buscamos incessantemente. Para trazer um mínimo de esperança para muitas pessoas, para muitas pessoas. É complexo, é difícil. Eu não acredito que nós vamos chegar nisso, mas individualmente muitos de nós terão oportunidade de manifestar esse espírito comunitário, essa preocupação com o todo, com o grupo, e esse nós vai surgir em muitas pessoas. Um ponto que não se pode esquecer é que quando surge isso, frente a tanto eu, aquilo tende a minguar, né? Como uma florzinha ali brotando e vem gente passando perto, pé aqui, pé ali, daqui a pouco alguém esmaga. Então é algo raro, é algo que está surgindo cada vez mais, é algo precioso, que tem que ser cuidado, tem que ser defendido, valorizado. As pessoas que possuem isso, que se sentem constrangidas, que se sentem incomodadas, que se sentem deslocadas, precisam ter orgulho dessa visão comunitária, dessa visão de nós. E não podem parar com esses movimentos, com esses exemplos, com essas atitudes. Só porque a maioria não está nem aí, não quer saber, e passa por cima, e patrola, e tudo mais. Não. Então a gente tem que valorizar esse aspecto dentro de nós mesmos, para que isso se manifeste mais, para que mais pessoas se sintam, né, tocadas, acolhidas, para que isso possa crescer um pouquinho. E para aqueles que se sentem, né, deslocados, passem a olhar de uma maneira diferente e perceber que essa necessidade de aprovação não é uma necessidade válida. Ainda mais frente a tanto eu. Frente a tanto eu. Gratidão.